Lucas 22:31 a seguir, diz assim a palavra de Deus: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, olha o que o Pedrão disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, ou seja, Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Levanta a mão ou a Bíblia. Aleluia. O Senhor está presente, hein? Quando eu digo que Deus está presente, eu quero ouvir pelo menos um amém. Você quer ver como vai melhorar? O Senhor está presente. Diga assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, fala comigo. Eu sei, Senhor, que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, eu estou pronto para ouvir a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao seu mandar. Agora mais forte. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atento ao seu mandar. A última vez. Fala, Deus. Quero ouvir vocês. Aumenta a sua voz. Aleluia. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao seu mandar. Pode louvar a Deus com palmas. Vamos melhorar essas palmas para Jesus. Vamos glorificar a Ele juntamente com essas palmas, vamos! Aleluia! Meus amados irmãos, esta mensagem serve de um alerta para todos nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele chega para Pedro e dá um aviso para Pedro. A coisa era séria. Jesus não estava de brincadeira. Jesus falou: Pedro, Pedro, toma cuidado, Pedro.
porque Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Meus amados irmãos, analisando bem este texto sagrado, quero dizer a vocês que o problema de Pedro era basicamente de não comungar a visão de Jesus. Nos versículos anteriores ao 31, Jesus estava falando a respeito do reino. Quando Jesus descrevia o reino, Pedro imaginava outra coisa. Ele imaginava poder e grandeza terreno. Na verdade, ele não sabia, mas ele estava disposto a morrer por este poder e essa grandeza terreno. Jesus sabia que logo Pedro descobriria a verdade, e por isso Jesus Cristo disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, avisa a teus irmãos. Meus amados irmãos, quantas pessoas hoje oferecem facilidades ao inimigo, a Satanás, porque ignoram a natureza do reino de Deus e os verdadeiros propósitos da igreja. Jesus, quando chega para Pedro e dá esse aviso para Pedro, dizendo a ele que Satanás queria destruir ele, queria acabar com ele, queria destruir a sua fé, Jesus não estava de brincadeira. E Jesus sabia também que a intenção de Satanás em cirandar com o seu discípulo não era brincadeira. E Jesus avisa a Pedro do perigo que estava ao seu redor. Disse para vocês, e repito, que Jesus avisou a Pedro, e Jesus sabia que logo Pedro ia descobrir a verdade. Por isso Jesus falou: quando tu te converteres, avisa a teus irmãos. Olha, meus amados irmãos, eu disse para vocês e vou repetir que muitos crentes hoje oferecem muitas facilidades a Satanás, exatamente por ignorar a natureza do reino de Deus nesta terra e os verdadeiros propósitos da igreja nesta terra. Não é raro que pessoas confundam a igreja de Jesus nesta terra com algo parecido como uma empresa, como um shopping, até como um circo, um negócio ou coisa semelhante. O inimigo certamente procurará de diversas formas destruir com a vida e com a fé destas pessoas, e em alguns casos ele tem conseguido isso, infelizmente. Nós precisamos entender que a igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra é muito mais do que uma organização. A igreja de Jesus Cristo nesta terra é muito mais do que uma comunidade evangélica. A igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra não é uma empresa ou um shopping ou um circo ou coisa desta semelhança. A igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra é o reino de Deus nesta terra. É um corpo espiritual cujo cabeça é Jesus. Nós aqui como igreja somos embaixadores de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja é um corpo espiritual cujo a cabeça é o próprio Jesus. Paulo descreveu muito bem dizendo que nós, na qualidade de igreja, somos embaixadores de Cristo Jesus aqui na terra. Ou seja, nós representamos Jesus aqui. Observa uma coisa.
antes da reação de Pedro, quando Jesus dá o aviso a Pedro de que Satanás queria cirandar com ele, antes da reação de Pedro, Jesus diz assim: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não o quê? Desfaleça. Para que a sua fé não o quê? Desfaleça. Eu roguei ao Pai por ti. Meus amados irmãos, aqui nós descobrimos as razões pelas quais Jesus intercedeu pelo seu discípulo. Eu disse que aqui nós descobrimos as razões pelas quais Jesus intercedeu por Pedro. Primeira razão, porque Satanás queria destruir Pedro. Satanás queria cirandar com ele, peneirá-lo, acabar com a sua fé. Meus amados irmãos, assim como Satanás queria destruir a vida de Jó, Satanás, ele tem também o objetivo de destruir a nossa vida, de destruir a nossa fé. Ele tem lutado, ele tem feito aquilo que lhe é possível para destruir a nossa fé, para destruir a nossa vida. A palavra do Senhor fala que ele anda ao nosso derredor e ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra diz que ao qual resiste firme na fé. Uma forma de resistir os ataques de Satanás é firmar na rocha inabalável que é Jesus Cristo, ao qual resiste firme na fé. Jesus orou, intercedeu por Pedro. Primeiro, porque Satanás queria destruir a vida de Pedro. Segundo, porque Jesus viu que os recursos espirituais de Pedro estavam limitados, limitadíssimo. Quantas vezes os nossos recursos espirituais se limitam, e Satanás, ele tira proveito desses momentos em que os nossos recursos espirituais estão limitados. Em dados momentos, nós sentimos que as nossas orações estão fracassadas e sentimos que elas não passam deste teto. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos diante de tantos problemas e adversidade. Às vezes os amigos desaparecem e somente nos resta a intercessão de Jesus e a sua compreensão. Somente nos resta a intercessão de Jesus e a sua compreensão. Ele continua intercedendo pela igreja e compreendendo as nossas fraquezas e limitações. Aleluia. Jesus intercedeu por Pedro. Terceiro, porque Deus tinha um plano na vida de Pedro. O Senhor planejava usá-lo no dia de Pentecostes. O Senhor, por intermédio do ministério de Pedro, planejava usá-lo para curar enfermos, libertar oprimidos e transformar vidas. E o Senhor planejava usar Pedro até mesmo para ressuscitar mortos, como aconteceu a ressurreição de Dorca através do seu ministério. Deus tinha um grande projeto na vida de Pedro. Deus tinha planos de usar Pedro, e o ministério dele seria um ministério brilhante e maravilhoso. Satanás não sabia do quanto Deus ia usar Pedro, mas ele imaginava, e por isso ele queria destruir Pedro antes que isso acontecesse. Por isso Jesus rogou ao Pai por ele. Satanás não sabe
devidamente o plano que Deus tem na vida de cada crente, mas ele imagina, e por isso ele quer destruir cada crente, porque destruindo cada crente, ele estará destruindo a igreja. Mas ele não pode destruir a igreja, porque na edificação da igreja, o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia, glória. Se você pode glorificar a Deus, levante a mão e glorifique o nome dele. Aleluia. Pedro, cuidado. Satanás quer destruir com a tua vida. Mas antes da reação de Pedro, ele disse: eu roguei ao Pai por ti. Qual foi a natureza dessa intercessão de Jesus por Pedro? Qual foi a natureza dessa intercessão? A natureza dessa intercessão foi algo sobrenatural e extraordinário. Foi secreta, porque não sabemos o que foi que Jesus disse na oração. Só sabemos que ele intercedeu ao Pai por Pedro. Foi objetiva, pois ele queria evitar que Pedro fosse destruído. E isso foi evitado, porque Pedro deu a volta por cima, e mesmo tendo negado o Senhor, ele se arrependeu e chorou, deu a volta por cima e se tornou num vencedor. Aleluia, aleluia. Foi vitoriosa. Foi vitoriosa, porque já disse, muito embora ele tenha fracassado, mas ele se arrependeu e deu a volta por cima e saiu vencedor. O que é que esta intercessão nos revela? A intercessão de Jesus por Pedro nos revela muitas coisas, mas quero trazer aqui apenas 3 revelações dessa intercessão. Revela que ele conhecia o interior do coração de Pedro, e se ele conhecia o interior do coração de Pedro, ele conhece o interior do meu, do seu e dos nossos corações. Ele conhece. Ele conhece. Revela-nos, em segundo lugar, que ele sempre está pronto para nos socorrer nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Naqueles momentos em que os nossos recursos espirituais se limitam, ele chega e está pronto para nos socorrer. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nosso Deus, ele é tremendo. O Pai conhece o Filho. Deus nos conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele sabe o que se passa com você, Ele nos conhece. Você pode glorificar o nome dEle? Terceira revelação da intercessão de Jesus por Pedro, nos revela que ele traz a solução de todos os nossos problemas, mesmo aqueles mais complexos. Ele traz a solução. Ele resolve os problemas nossos, mesmo aqueles problemas mais complexos. Ele traz a solução, Ele resolve. Pedro, cuidado. Meus amados irmãos, vemos aqui o cumprimento do que está escrito
lá na Epístola de João, na primeira